Começa agora mais um podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do aplicativo Simplesmente, que é um aplicativo que acabamos de lançar com várias oportunidades, vários assuntos sobre lei da atração, hipnose, quadro dos sonhos e Ho'oponopono, meditação e muitas outras coisas. E dentro dessas coisas também temos o nosso podcast, onde a gente traz alguém desse momento que está passando por alguma situação de transformação. Porque a ideia aqui é ajudar todas as pessoas, os nossos ouvintes, a entender sobre a transformação de vida, de como a gente pode sair de um momento onde a gente não consegue enxergar nada, para um momento onde você lava seu rosto, lava seus olhos e começa a enxergar uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente plena, uma vida desse jeito que vocês conseguem ver no nosso aplicativo e você consegue ver várias pessoas transformando. E hoje estamos aqui com a doutora Daniele Coelho. Ela é bacharel de Direito da Universidade 9 de Julho, pós-graduada em Prática e Processo Civil, também na Universidade 9 de Julho. Ela cursa o Tribunal do Júri, da Ordem dos Advogados, pós-graduação em Advocacia Extrajudicial. Ela tem curso de atualização em Prática Imobiliária, que está cursando. Tem prática de oratório e também ela pratica PNL. E ultimamente está sendo uma pessoa de transformação assim maravilhosa que eu particularmente conheço, e ela está tendo muito autocuidado. E o nosso podcast sobre hoje é justamente sobre isso, sobre o autocuidado. Você cuidar de você, você querer te conhecer mais, aproveitando que justamente a gente está passando por um momento de quarentena, um momento de reclusão, um momento de dificuldades, onde muitas pessoas ou melhoraram nessa quarentena ou pioraram. Então, tem pessoas que aproveitaram bastante dessa quarentena e tem gente que, infelizmente, ainda estão sofrendo. E nós, como o George aqui, que somos hipnoterapeutas, recebemos muito dos nossos clientes que desencadearam muitas coisas, muitos problemas que estão tendo hoje, né, que são os problemas emocionais, justamente durante essa quarentena. Então, a quarentena virou um gatilho para muitas pessoas. Mas teve algumas pessoas que, além de buscar ajuda, buscou autoajuda, né? Que é ajuda interior. Então, trazendo aqui com você Dani, né? A doutora Daniele. Acabamos de ter essa conversa sobre como a maneira de chamá-la, mas eu vou chamar ela, estou pedindo licença para chamar ela de Dani, que é o jeito que eu conheço e para mim é o jeito mais confortável e fácil de falar. Então, Dani, fala pra gente um pouquinho da sua história, da sua biografia também, porque eu fiz um resumo aqui muito meio rápido, né? Esse resumo que eu fiz aqui. Mas se você também puder falar um pouco mais sobre você, dessa sua trajetória, e aí depois disso a gente vai entrar nessa questão aí do autocuidado e de como você percebeu, em que momento você percebeu que você precisava cuidar mais de você. Todo mundo sejam bem-vindos. É uma honra estar aqui participando com vocês nesse podcast. Através da fala a gente vai conseguir fazer uma troca, né? Uma conexão muito bacana, que eu já me sinto assim muito conectada com o Léo e com outro colega que está participando. George, isso. O George. Bom, o Léo ele resumiu um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou advogada, eu fiz e continuo fazendo especializações na área da advocacia, mas recentemente eu tenho assim voltado olhares para o autocuidado. Eu tenho me atentado mais a essa questão, por quê? Qual que é o meu perfil? Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu sempre me dei muito para o próximo. Eu sempre gosto de entregar o meu melhor. Às vezes eu até não respeitava os meus limites. E qual que é o grande X da questão, né? Ao tempo todo, a gente está lidando com pessoas. O nosso convívio é com pessoas. E eu, por exemplo, comecei a observar mais a questão do autocuidado, porque, assim, tem uma passagem bíblica que fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu estou me amando
né? Eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Será que eu entrei no modo reflexivo? Será que eu estou amando ao próximo do que a mim mesma? Será que eu estou me doando ao próximo mais do que eu estou me doando para mim, cuidando de mim? Então, eu comecei a refletir, né, que não basta somente eu ter títulos acadêmicos, eu estar o tempo todo entregando o melhor no trabalho, se eu também não estiver conectada comigo, entregando os melhores resultados para mim, com a minha pessoa, tendo um momento comigo. E agora, nesse momento de quarentena, eu pude ter uma reflexão assim ainda melhor, porque o que me faltava? Tempo. Na verdade, eu acho que não era nem o que faltava. A maior parte do meu tempo estava voltado para outras atividades que não eram para mim. Eu não tinha tanto tempo disponível para cuidar de mim. E nessa quarentena, o que a gente foi presenteado? Com tempo. A maioria das pessoas que está passando por esse momento, talvez está focando em problemas, né, que todo mundo tem, a gente só vai ter, só que não tá vendo aquela questão que a gente sempre fala, não tenho tempo para isso. Poxa, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo. E o que a gente agora está tendo é tempo. Então eu falei, eu quero aproveitar esse tempo para tirar os meus projetos, para tirar o que está no papel e poder focar. Porque automaticamente eu cuidando, eu tratando a mim, eu vou entregar o para o próximo. Por quê? As mudanças vêm de dentro, né? Então, quanto mais a gente se desenvolve como pessoa, a gente consegue, à nossa volta, isso as pessoas, elas percebem. A gente estando muito bem conosco, nós vamos estar muito bem com todo o contexto que está ao nosso redor. Então, assim, saúde mental é muito importante, porque, assim, o tempo todo eu falo na minha profissão, mas a gente consegue até colocar em outros contextos. A gente está lidando com problemas, com situações do próximo. A gente às vezes acha que tirar um momento para ler, um momento para atividade física, não, eu não vou fazer isso, é outra coisa importante. Só que assim, a gente não trabalha conosco de uma forma preventiva. E às vezes lá futuramente, eu digo isso porque eu vejo muitos colegas, vai estar trabalhando um problema, e não uma forma preventiva, tratando uma ansiedade, tratando uma depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu sempre, assim, eu não olhava muito para isso. E quando eu comecei a olhar, eu observei que eu sempre soube, por exemplo, fazer uma dieta. Nunca tive problema com isso. Eu sabia quais eram os alimentos que meu corpo pedia. Eu sempre soube, tenho prazer em praticar atividade física, mas qual que era o meu maior sabotador? Que ainda seja, que eu ainda continuo trabalhando, a minha ansiedade. Então, praticando esse autocuidado, eu consigo trabalhar um problema que talvez seja de muitas pessoas, que às vezes até não reconheçam que tem, né? E eu consigo entregar os resultados e levar a vida, trabalhar de uma forma muito mais leve e até entregar mais resultados. Isso aí, Dani. Uma coisa que eu percebi que você falou assim, que você se doa muito para o próximo, né? E a gente precisa olhar para nós mesmos antes de a gente poder ajudar o outro ou se doar para o próximo. Baseado nisso daí que você falou, baseado no momento que você falou, nossa, peraí, eu preciso parar aqui um pouco e cuidar mais de mim. Eu até gosto de usar uma metáfora que é do avião, né? No avião, quando você está no avião, ele tem aquelas máscaras de pressurização que se tiver algum tipo de acidente ou alguma coisa que o ar do avião diminuir dentro da cabine, aquelas máscaras elas vão cair. E quando elas caem, eles pedem para a gente assim, primeiro colocar a máscara na gente, para depois colocar a máscara em outra pessoa, na pessoa que está do nosso lado. E aí eu gosto de fazer a analogia no sentido de que você precisa primeiro salvar a si próprio, para depois você ter força para poder salvar o outro. E baseado nisso, em que momento foi que a sua chave virou, que você falou, nossa, peraí, eu preciso parar de focar no outro e eu preciso focar em mim. O que foi que aconteceu nesse momento? Qual foi o gatilho? Ou o que você estava... O que aconteceu nessa hora que você falou? Você parou e pensou, nossa, não, tá errado. Preciso cuidar mais da... Bem legal, uma ótima pergunta. Eu sempre pensava, né? Eu falava, eu quero ter um tempo para me cuidar, só que eu não sabia, na realidade, eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu nunca soube.
Eu não via, eu não tinha essa visão. Foi realmente um processo onde eu fui enxergando. Eu sempre tentava tirar um tempo para me cuidar, mas não era um tempo de qualidade. E uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim que, assim, isso mexeu comigo. Eu não esqueço. Falou assim, olha, você tá fazendo dieta, você tá fazendo exercício? Eu falei, tô. Mas você tá fazendo como? Eu falei, eu faço, né, moderadamente, como dá. Nossa, Dani, mas você como advogada, você, no seu perfil, você entra em processo, você pega alguma coisa para ser mediana no seu profissional, quando você está trabalhando? Eu falei, não, jamais, eu entrego o meu melhor. E por que que com essas questões que é para você, você não dá o seu melhor? Eu fiquei pensando, isso mexeu comigo, eu falei, nossa, fato. Nossa, você, Pensa pelo seu mesmo, né? perfil, porque para mim, assim, é inadmissível, na questão de trabalho, eu nunca, às vezes eu não posso fazer, não posso resolver, mas uma coisa eu sempre garanti, entregar o meu melhor. Eu faço o meu melhor, faço o que eu posso nas condições que eu tenho e depois eu para melhorar e depois fazer melhor ainda. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, como que eu posso estar o tempo todo tendo assim essa garantia em trabalhar tão bem para o próximo, em me garantir, em ter ótimas referências. As pessoas falam, meu, eu confio plenamente em você. Nossa, eu tenho um problema, tá com você. E eu não ter essa força voltado para cuidar de mim. Eu refleti assim, como que eu posso estar o tempo todo, né, pro outro e comigo? Como assim? Isso é louco. Eu já perdi horas assim Sim. e comecei a observar também, né? A gente tem que ter filtro, a gente tem que ter equilíbrio. Às vezes assim, teve um momento que 11 horas um cliente, né? Eu preciso de um documento, não era nem tão importante. Então tá bom. Amanhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu já faço. Então sempre querendo entregar o melhor, só que assim, e meu sono? E minha qualidade? Realmente era alguma coisa que eu não poderia ter feito depois, né? E às vezes eu acabava substituindo os tempos que eu tinha para poder fazer logo, entregar algo logo e usando o tempo que eu tinha para fazer uma atividade física, para fazer alguma coisa para mim. E assim, o tempo, né, vai passando, a gente vai vendo. Eu tive uma questão de problema de saúde também, com alimentação, que eu tenho algumas restrições, então eu fui obrigada a melhorar a minha alimentação, porque essa alergia que eu tinha, ela começava a sair no meu rosto e descamar meu rosto, cabelo. Então, eu sempre fui muito vaidosa. Eu comecei a olhar e falei, nossa, tá vendo? Eu não tô olhando para algumas coisas que eu preciso olhar. Então, foi um choque de realidade, porque Uhum. às vezes, muitas vezes, né, a gente tá numa situação e parece que tem vendas. A gente só olha para uma direção e a gente precisa sempre estar conectado com pessoas boas e até mesmo às vezes vai precisar de uma ajuda profissional para que ele dê luz para você. Você Sim. está num caminho, você não está vendo, porque eu não via. Foi muito reflexivo para mim isso. E aquela coisa, né? Tudo que você foca expande. Se você está Sim. focado só em trabalho, você só vai encontrar trabalho. Você não vai ver Sim. outras coisas. E um ponto legal que você também falou aí foi sobre as coisas que foram aparecendo em você, né? Tipo, os problemas de pele que você teve. E assim, a gente como terapeuta, né, Georgia, a gente sabe que muitas das coisas que acontecem fisicamente nas pessoas tem relacionado ao emocional. É isso, George? O que essa questão do emocional está relacionado com algumas questões físicas da pessoa. Com certeza. Tudo que acontece com a nossa vida, muitas vezes a gente acha que é o destino, que é coincidência, mas não existe isso. Tudo tá na sua programação. Então, você tem uma programação, você tem suas crenças, você tem os seus hábitos, você tem aquelas coisas que você acredita, que estão gravados aí dentro de você, mas você talvez não tenha consciência daquilo. E eu já teve casos de clientes minhas que quando ela era pequena, o pessoal brigava com ela, falava que ela era tão feia, que ela se achava tão feia, que ela é uma pessoa bonita, mas só porque tem essa programação dentro dela, o corpo dela começou a gerar espinhas, começou a gerar várias coisas para deixar ela feia. Porque a nossa programação, ela está programada para nos fazer, né, viver aquilo. Então, se você tem uma crença, alguma coisa que você se acha feio e que aquilo ali vai trazer para a sua saúde hoje. Então, tudo está ligado às suas emoções. Tudo está ligado à sua programação, aquilo que você aprendeu quando você era pequeno.
Eu quero saber da Daniele, como que é essa situação da ansiedade com você hoje? O que você faz para você controlar ela, ou se você ainda tem muita dificuldade? Depois eu vou dar algumas dicas aqui. Olha, eu, assim, tô bem mais tranquila, porque eu acho que às vezes por eu tenho uma característica que é característica minha, que é acaba sendo um defeito, que é o perfeccionismo. Eu sempre, muitas vezes, eu quero fazer o melhor, eu quero entregar, só que como que eu lido com isso? Eu lido entendendo que nem tudo está no meu controle. E eu tenho que fazer o que está sobre o meu controle. E deixar as coisas fluírem. Porque se antecipar, muitas vezes, não vai resolver. Porque tudo na vida, tudo que a gente for trabalhar, tem um processo. Então, é trabalhar o momento presente. Eu entrego, assim, o trabalho... Eu sempre vi, assim, o trabalho do cliente é importante. Só que o problema... Eu vou trabalhar dentro do meu momento que eu tenho para trabalhar, porque é um trabalho. Então, assim, eu sempre me policio em separar horários. Eu comecei a ter bloco de notas constantemente para poder separar. Bom, qual que é o horário que eu estou trabalhando? Tá X, tal horário. Então, eu estou trabalhando nesse período. Olha, Fora bom, desse gente, período. só cortando aí, Dani, rapidinho, gente, já aproveita aí, já anota essas dicas aí, sensacional, que ela já está oferecendo do que deu certo para ela e que também pode dar certo para você. E logo em seguida, Compartilha com seus amigos aí. Manda para seus amigos esse podcast, esse vídeo aí. Mas no final, as dicas que o Jorge vai dar serão umas dicas preciosas, mas ele só vai revelar essas dicas no final do podcast. Então, continua com a gente aí até o finalzinho. Dani, pode voltar aí, continuando dando essas dicas que você está passando agora sobre o que Eu, assim, gente, a melhorou minha para dica você. eu aprendi quebrando muito a cara, tá? Então, quando a gente tem um produto, um serviço que está oferecendo pra gente, prevenindo que a gente possa passar por más situações, a gente tem que aproveitar, porque a gente tem duas opções: a gente aprende na dor, a gente aprende no amor. Muitas vezes eu aprendi na dor, né? Então, as dicas, o conhecimento, a bagagem que eu tenho para compartilhar hoje, realmente foram que eu fui aprendendo sozinha. Então, como que eu lido com isso? Na questão profissional, eu separo horários e, assim, às vezes a gente fala vida pessoal, vida profissional, o tempo todo, às vezes vai estar interligado, porque não tem como falar, olha, estou inacessível fora do horário comercial, ainda mais pela minha profissão. Então, eu lido assim, bom, eu tenho um horário para trabalhar, eu tenho uma agenda. Se eu sou procurada fora do meu horário, eu falo normalmente e consulto sempre a minha agenda, porque na minha agenda eu tenho dias também que eu tenho alguns compromissos marcados para mim. Então, nesses dias que eu tenho compromissos marcados para mim, eu não vou desmarcar para poder trabalhar, né? Eu vou encaixar dentro de um horário. Eu não abro mais mão, por exemplo, final de semana, em um momento com os amigos, lazer, porque hoje eu tenho como controlar isso. Boa parte da minha vida eu não tinha essa opção, porque eu passei por um período de estudo muito grande, intenso, porque eu sempre me antecipei. Quando eu estava no 9º semestre da faculdade, eu fiz o exame da ordem. E eu não tinha tempo na semana para estudar, porque eu estava fazendo a graduação, então eu estudava de final de semana. Então, aos finais de semana, eu tinha uma escolha. Ou eu estava em lazer, ou eu estudava para me preparar para a prova. E eu escolhi estudar para a prova. Mas por quê? Naquele momento, naquela situação, eu tinha um objetivo e uma meta. Eu atingi essa meta, eu atingi esse objetivo, e eu sabia que era uma escolha temporária. Então, assim, a dica que eu dou é a gente ter um planejamento justamente para saber o quê? Aonde você quer chegar, o que você quer fazer, porque às vezes são renúncias temporárias. Você tira um período para você se dedicar maior para um objetivo, seja até mesmo lazer, né? Eu não vou sair tantos finais de semana para poder ter uma viagem dos sonhos, porque você está fazendo uma coisa para algo maior. Então, assim, planejamento. Eu acredito que, para mim, é o que me ajuda. Por quê? Se a gente não tem um planejamento, a gente vai recebendo tudo que vai vindo pela frente, né? Então isso vai gerando ansiedade, porque assim, você não sabe, você não tem controle, e vai vir naquela bola de neve. Então, quando a gente tem visão, a gente visualiza o que precisa ser feito, você fala, bom, não, tá tudo bem, eu tenho que fazer X coisas em prol de tal coisa, né? Que é uma recompensa que a gente tem. Sim. E é por um período curto e tá tudo bem. Então, assim, você entende o seu processo.
né? A gente planeja como um todo, né? Porque como que a gente vai receber alguma coisa se a gente não fizer nada? E como a gente espera ter algo se a gente nem sabe, às vezes, o que a gente quer? Então, Sim. assim, o autocuidado, o autoconhecimento é algo que eu pratico e que acaba, né, a busca por estudar a programação neurolinguística, a praticar a oratória, são questões que, assim, pessoais, que eu não estudo para a minha vida profissional, porque eu não tenho como trabalhar com isso, né? Sou aqui uma convidada, estou dando meu depoimento, mas são práticas que eu coloco na minha vida e que me ajudam até como melhorar, né, como pessoa, trabalhar uma pessoa mais desenvolvida e acabo conseguindo trabalhar melhor. Porque o tempo todo eu estou lidando com pessoas. Então, eu sendo uma pessoa melhor comigo, uma pessoa com metas, objetivos e que lida também com as situações que saem do planejamento, porque a gente tem que entender também isso, né? Nem tudo vai sair como nós planejado, mas também entender que nem tudo está no nosso controle. Sim, com certeza. Isso é... né? Então, isso acaba me ajudando, assim, eu percebo que planejando, se programando, tendo visão, às vezes o que eu quebrava muito mais a cara para fazer num tempo maior, hoje eu consigo fazer num tempo muito menor, porque eu tenho visão. Sim. O planejamento, ele é muito importante mesmo, porque quando você começa a se planejar, você começa a ter tempo para fazer as coisas, porque realmente, o que acontecia? As pessoas sempre falavam, eu nunca tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para meus amigos, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Mas por quê? Porque as pessoas não se planejam. E uma coisa, o planejamento, ele tem que ser um planejamento completo, é um planejamento geral. Não quer dizer que você vai se planejar para o trabalho. Por exemplo, na empresa, no meu trabalho, eu faço isso, 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 isso. Aí chega na sua vida, na sua casa, você não faz nem metade das coisas. Ou então chega do trabalho, por exemplo, chega do trabalho e vai para frente da televisão, fica lá sentado o tempo todo vendo TV, e quando vai ver, já é o horário de dormir, né? Já está no horário de dormir, porque amanhã tem que acordar cedo para ir trabalhar. Acabou perdendo tempo e não se planejando. Então, o planejamento, ele é necessário em todas as áreas da vida. Se tem uma agenda, como a Dani falou, essa agenda, ela tem que comportar todo o seu planejamento, seu horário de trabalho, seu horário de lazer, seu horário de estudos também. É importante você planejar tudo. No início, para quem não está acostumado a planejar, é complicado. É complicado. Porque você tem que se adaptar a uma nova rotina, você tem que se analisar, você tem que olhar o que faz sentido e o que não faz sentido para você. Porque até dentro do nosso planejamento, vamos ter que definir o que é mais importante e o que não é tão importante assim. E uma outra coisa também é a questão da escolha. Você tem que saber o que você escolhe, você tem que saber que um sacrifício hoje será um benefício maior lá na frente. Por exemplo, a Dani, quando ela estava estudando para a OAB, enquanto ela estava no último semestre dela da faculdade, ela sabia que final de semana dela, ela escolheu, isso aqui é muito importante, gente. Você tem que saber escolher as coisas, você não pode deixar as coisas simplesmente acontecer na sua vida, porque se tudo acontecer na sua vida, você vai acabar indo para qualquer lugar. Então, você tem que saber escolher. Um detalhe, assim, muito importante, a gente escolher e ter certeza e acreditar naquilo que a gente está escolhendo. Por quê? Sim. Nesse meu momento, muitas vezes, obviamente, os amigos convidavam, vamos fazer isso, as pessoas vão criticar. Você tem que tampar os seus ouvidos e lidar com isso, porque, assim, se você ficar... a gente tem que ouvir, como eu falei, né? A gente tem luzes. Eu tô numa situação, alguém vê isso, olha isso, mas se você tem um objetivo definido, você tem que saber que você está fazendo algo que é para você lá na frente, que às vezes essa pessoa que está te dando a opinião, está te falando, ela não tem a noção do que você precisa passar, né? Do que esse seu planejamento envolve, essas renúncias que são momentâneas. Então, assim, muitas vezes, óbvio, eu queria estar no final de semana, mas eu falava, não, eu visualizava, eu tinha, olha que engraçado, eu tinha... foram técnicas que eu fui aprendendo, porque assim, gente, eu sempre sou uma enciclopédia. O que você falar comigo, eu vou saber um pouco, porque eu sempre fui muito curiosa, eu tenho essa arte de querer aprender. Então, nos momentos de preparação que eu participava de cursos, eventos gratuitos, que eu não tinha condições de pagar, então eu buscava muita coisa. Eles falavam, faz um quadro de visualização. Então, eu colocava na tela do meu celular a minha meta, que era
Estava estudando Sim. que eu queria passar na OAB. Então, eu já via a minha carteira, né? Eu já via a minha foto com a carteira. Então, quando batia aquela coisa assim, ai, poxa, já chorei várias vezes, chorava, gente, eu chorava estudando, era normal. E eu olhava e falava, ai, não, tá tudo bem, é por isso. Não tenho que entender não entendia que era um momento assim tão dolorido, falava era momentâneo, mas quando chegou também, assim, para mim foi algo que me marcou muito, porque eu senti todo o processo dessa conquista. E eu também senti todas as renúncias que eu precisei fazer e confirmei que tudo valeu a pena. Né? E todas, assim, as pessoas que me falavam, que aquelas coisas negativas que a gente ouve, Uhum. eu não dava importância porque é como a gente tem que sempre focar, né, no nosso. O mundo do outro é o mundo do outro, entender por que talvez isso tá te incomodando, né? Porque às vezes a gente não tem certeza do que a gente quer. Só que isso eu tinha muito claro na minha vida. Eu queria, era um sonho, era uma realização pessoal. E quando eu consegui, quando eu tirei, para mim, assim, se você me perguntar quais foram as sensações, eu acho que ia ficar umas 3 horas falando, porque só foi Sim, coisa sim. boa. Sim, com certeza. É a melhor sensação do mundo quando você vê a sua aprovação, principalmente na OAB. E realmente, o planejamento é importante. Tapar os ouvidos para a crítica que as pessoas vão te dar quando você faz uma escolha que talvez não seja a escolha dele, também é importante. Isso é uma coisa que não é simples, né, de você conseguir. Tem que ser trabalhoso, tem que trabalhar o tempo todo, aprender aprender a como tapar seus ouvidos para a opinião dos outros, pois você precisa seguir o seu sonho e ter fé e acreditar em você mesmo que você vai chegar no seu objetivo. Outra coisa interessante também é a questão da visualização. A visualização. Visualizar o seu futuro, visualizar sentindo, ter essa emoção de estar recebendo alguma coisa que você deseja tanto, é importante você fazer esse exercício. Isso é um exercício, aproveitando também, tem no nosso aplicativo, nosso aplicativo simplesmente, temos a aba Nossa, O na época, se eu Quadro dos tivesse esse Sonhos. aplicativo, gente, teria sido muito mais fácil se eu tivesse todo esse suporte que a gente tem hoje, né? O app, ele tá bem completo. Sim, no nosso app, lá você tem um quadro de visualização, você pode montar o seu quadro de visualização e nada melhor do que você pegar o seu celular, abrir lá o aplicativo e olhar o seu quadro de visualização e ver as coisas que você deseja, que você quer. E o mais importante de tudo isso não é só olhar, é você sentir, ter a sensação de você já estar recebendo. As pessoas vão falar, ah, mas Isso é sensacional, sim, gente. Sensacional. Façam o teste. faz o teste, faz o teste. Aí o pessoal vai falar, mas Léo, eu não tenho nada disso ainda, eu não me sinto dessa maneira. Vai treinando, treina. Um segredo, gente. A nossa mente não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, não ligue se você tem ou não tem, apenas sinta como aquilo já está realizado, sinta você, um exemplo aqui da Dani, sinta você recebendo a carteirinha da OAB, sinta você todo mundo vibrando, Essa imagine essas musiquinha. pessoas. Eu Não tinha até tinha. musiquinha, gente. Então, tá vendo? Tem até musiquinha, tá vendo? Tem até a Não, música. a imaginação, eu tenho É. assim uma. Eu acho que todos nós temos. Talvez alguns possam ter um pouco mais de dificuldade para acessar. Mas assim, a nossa imaginação, ela é tão surreal que assim a gente consegue associar músicas com conquistas. E quando eu Sim, tava mais ou menos, ai, tô assim, eu falava, não, vou ouvir uma musiquinha para me dar uma animada. E eu relembrava. Então, assim, eu me imaginava. Aí eu já começava assim, ai, peraí, como que vai ser depois, né? Só que assim, para mim, foi um momento da minha vida que me marcou muito, porque foram muitos aprendizados que eu tive, tanto até mesmo como olhar, né, a gente ter metas e se perdoar. Por quê? Nesse período que eu estava, eu fui um pouco dura comigo. Eu sim, não aceitava que eu não pudesse, não conseguir. Para mim, só tinha essa opção. E todo mundo que estava à minha volta, não, vai dar certo, vai dar certo. Quando passou e eu consegui, eu comecei a olhar e imaginar, eu falei, meu Deus, como seria a frustração de eu não ter conseguido? Mas, e porque eu fiz tudo isso sozinha, né? Imagina. Hoje sim. eu tô conversando com dois hipnoterapeutas, duas pessoas científicas capacitadas que têm domínio para falar do assunto. Mas Hum, imagina eu com toda essa carga sozinha, porque uma coisa assim, eu posso ter todo o conhecimento, gente. Todo conhecimento nunca, independente da área, você não vai anular a atuação de outras pessoas na sua vida, de outros profissionais na sua vida.
Então, como eu fui muito dura, né, eu não aceitava essa possibilidade. Então, eu me imagino, até mesmo quando eu vou criando outras metas, eu imagino, eu visualizo eu conseguindo, mas eu também entendo que pode ser que eu não consiga. E isso não pode me fazer desistir e nem Sim, traumatizar-me para não continuar, lidar com isso. Só que, às vezes, a gente vai precisar sempre do quê? De uma ajuda, de alguém para compartilhar isso. com Eu certeza. tive pessoas que me ajudaram, assim, imensamente. Que também, né, nesse quadro, toda essa situação, eu não consigo me lembrar da situação sem essas pessoas. Mas uma ajuda profissional, uma ajuda de alguém que tem esse domínio é muito importante, gente. Assim, por exemplo, a gente tem esse aplicativo, cara, eu vejo esse aplicativo, eu vejo as técnicas que eu usei. E se eu tivesse tudo isso, assim, na época de conhecimento, essa bagagem, eu acho que seria até mais, eu teria levado ainda melhor. Foi uma época boa, eu consegui lidar bem, mas eu iria lidar melhor porque alguém que já estudou e que já preparou isso, né? Que já visualizava toda essa situação que eu estava vivendo. Sim, com certeza. Gente, tá sensacional. O aplicativo, nossa, tá completo. Não, eu não Continua aí, consigo mais. Assim, continua. eu tô viajando com esse aplicativo, gente. Sério, muito bom mesmo. É uma ferramenta, né, que assim, de qualidade. O Léo me conhece, né? As pessoas, os colegas que estão aqui nesse podcast ouvindo, eles me conhecem, sabe que por eu ser, né, ter essa característica perfeccionista, eu não me arrisco a dizer que algo é bom sem eu realmente conhecer e ter propriedade para falar. Então, é uma coisa que foi um aplicativo que foi preparado com muito carinho, com muito zelo. Não é algo assim para Gente, ser só uma ajuda. ouvindo uma coisa dessa, a gente merece umas 5 estrelas, gente. Olha só, a pessoa que é perfeccionista, como ela falou, Eu ela sou. falou que ela é bem criteriosa. E realmente, gente, também é uma das pessoas que está avaliando bastante o nosso aplicativo, que está ajudando também a gente bastante com esse aplicativo. Então você já percebe aí o nível do aplicativo, o nível de como está, porque realmente a ideia dele é poder ajudar as pessoas nesse momento que talvez você não esteja em condições de estar acessando algumas informações. E o seu celular está com você o tempo todo. Um aplicativo, você precisa saber utilizar melhor esse aplicativo. Jogar o joguinho é bom de vez em quando, não vou dizer que não é bom, mas diminui o tempo do jogo e vai usar o seu celular para outras coisas que vai enriquecer o seu conhecimento, que vai te ajudar. Então, o aplicativo tem bastante informações sobre lei da atração, o quadro de visualização, o quadro de Esse visualização quadro, é gente, tudo esse de bom. quadro faz. Faz esse Quem não quadro. acredita, tem que faz o teste, faz o quadro, usa alguma ferramenta do app e se não Sim, concordar, se tiver alguma coisa, me chama. Pode me isso, ó. mostrar, porque eu quero rever. Tá vendo? Sério, E uma a gente coisa, tem que sentir uma coisa muito importante que eu aprendi na prática. Não acredita muito no que as pessoas falam. Vai lá e vê. Vai lá você ter sua visão, sua isso, percepção muito da bom. situação. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então é isso, né, gente? A gente está aqui com essa. Nossa, esse podcast aqui já me deu várias ideias de outros podcasts que a gente pode estar fazendo, que eu acho que é interessante, que surgiu vários micros assuntos aqui, né? Foram vários micros assuntos que foi surgindo ao longo dessa conversa que a gente teve aqui com a Dani. O George daqui a pouco já está se preparando aí para poder dar aquelas super dicas para você que está Tô passando por um ansiosa, momento de Jorge. ansiedade, que está passando por um momento que você precisa diminuir essa sua ansiedade, porque, gente, só uma dica, ansiedade, ela é importante na nossa vida, tá? É importante a gente ter ansiedade, mas ansiedade em excesso, ela não é boa. Então, é necessário você trabalhar aquela ansiedade em excesso. Por exemplo, se você tem uma reunião e a reunião falta 1 hora para começar e você já está ansioso querendo começar essa reunião, isso daí é uma ansiedade que está em excesso. Então, você tem que ter cuidado, calma, que falta 1 hora para você começar a sua reunião, você já se preparou para a reunião, você já está com todo o conhecimento que você precisa. Então, espera o horário da reunião chegar para você ir fazer Tenho aquele tanta tipo gente. de coisa. Olha, ansiedade. A gente vai fazer um próximo podcast que eu vou contar para vocês os efeitos físicos da ansiedade que já aconteceu comigo, tá? Eu Olha, tenho olha, umas olha. histórias assim, bem Se prepare, gente, se prepare. Fique ligado aí nos próximos da podcasts, ansiedade, que, olha, já é efeito da prova. um Eu tive assunto efeito da aí que ansiedade.
a gente vai estar trabalhando. Imagine outra pessoa, né, realmente, que fez prova, é advogado, tem a própria empresa, trabalha para outra empresa ainda. Imagina o nível de ansiedade que essa pessoa deve ter passado. Então, fique Eu vou dar ligado. só uma prévia, tá? Eu vou dar só um spoiler. Eu tive, Ó, no momento que eu fiz, eu tenho os meus momentos, né? vamos lá ouvir O esse momento do spoiler aí, primeiro gente. cliente, o momento da primeira audiência, mas o que antecipou tudo isso foi a prova da OAB. E eu tive sintomas físicos da ansiedade durante 2 semanas. 2 semanas eu tive situações. Eu não vou contar aqui, Não vai mas a falar gente vai agora, deixar. não. Segura. Não vou falar agora. Segura que no Não próximo vou contar podcast agora. a gente vai Mas falar. eu tive. E Depois já assim, vou. é uma surpresa. Surpresa. Já vamos aproveitar e pegar essas dicas aí do George e depois a gente vai para as Importante, dicas viu, finais. gente? Importante. Porque eu tive efeitos físicos da ansiedade durante 2 semanas. Físicos, tá? Não só emocionais. Físicos, assim, na saúde mesmo. Que a gente vai falar no próximo e pra gente se prevenir, né? Ninguém tem que compartilhar tantas experiências assim como eu tenho. A gente vai pegar as dicas do George. Já tô até com caneta aqui para anotar. Bora lá. Legal, muito bom. Eu tô com a responsabilidade agora, hein? Agora aí vai estar todo mundo parou só para ouvir as suas dicas Pega a caneta, gente. Papel e para caneta. diminuir. Presta atenção aqui agora nessas dicas, que é um assunto muito importante, que eu vejo 98% das pessoas que vêm até mim, elas têm essa dificuldade, que são muito ansiosas, e essa ansiedade, ela vai aumentando ao tempo e ela vai trazendo sintomas, sim, físicos. Então, vai trazendo dores, vai trazendo ataques de pânico, vai trazendo muitas coisas ruins que pode crescer e virar uma depressão. Então, explicando um pouquinho o que seria ansiedade. Ansiedade é uma emoção normal do nosso corpo que nos ajuda em alguns momentos, só que nos prejudica também em muitos momentos. Então, a gente tem que estar em equilíbrio. Essa emoção que é a ansiedade. O que seria ansiedade? Ansiedade nada mais é do que excesso do futuro. Você está muito no futuro e não está no presente. Você está preocupando muito no que vai acontecer e você acaba trazendo isso para o seu presente. E diferente da depressão, que é a pessoa viver no passado. A pessoa está presa em coisas que aconteceram no passado e ela fica com depressão. Ela fica vivendo naquele mundo. Então, a ansiedade, você está muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. E isso já aconteceu comigo várias vezes, que eu ficava planejando as coisas, eu tinha algumas ideias, e eu ficava pensando naquilo, e eu não conseguia dormir. Quando eu chegava na hora de dormir, aqueles pensamentos ficavam me atormentando, e eu suava a minha mão, eu sentia... E quando aquilo não acontecia, parece que era uma frustração, parece que... Por que será? E você tem que ter consciência disso. E várias vezes você vai se sentir ansiosa. Quando a gente fazemos coisas primeiramente, a primeira vez que eu fui fazer uma live, eu suei, minha perna tremeu, entendeu? Acho que tivemos um probleminha com conexão. Tô adorando, gente. Estou passando por esse momento técnicos aqui, gente. Só alguns minutinhos que a gente vai entrar em contato com a nossa equipe de TI para poder nos ajudar com esse problema técnico. Mas voltamos. Legal, muito bom. Então, isso, a ansiedade, muitas vezes a pessoa está vivendo muito lá no futuro, preocupada com o que vai acontecer, com a reunião, com a prova, com a faculdade, com isso, e ela acaba trazendo isso para o presente, atrapalhando o presente dela. Será que vale a pena? A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é a consciência disso, do que é uma ansiedade, como que ela pode prejudicar a sua vida, como que ela pode aumentar. Eu já tive clientes que começaram ansiosos por alguma coisa, só que aí foram acontecendo várias coisas traumáticas na vida dela. Morreu um parente, a pessoa guardou um rancor, guardou um sentimento negativo. Separou do marido, aquilo ali já gerou uma ansiedade. E ela foi juntando várias essas coisas, e isso aí começou a trazer ataques de pânico nela.
Então, a pessoa, de repente, ela começava a se sentir ansiosa. Na hora que ela via, ela já não estava conseguindo respirar mais. Ela já estava, o peito parece que ia explodir, o coração dela começava a acelerar, ela parecia que ela ia ter uma parada cardíaca. Então, é uma coisa que a gente tem que ter consciência sobre isso. E a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar a controlar a nossa ansiedade. A gente não elimina a nossa ansiedade do nosso corpo, a gente controla ela, a gente assume o controle sobre ela. Isso é muito importante. E dentro do nosso app, a gente colocou algumas ferramentas que vão contribuir para você controlar a sua ansiedade. Então, no primeiro momento, você vai ler a abinha lá de ansiedade, dentro do controle emocional. Lá eu vou estar explicando como que a ansiedade funciona, como que, para você compreender mais um pouquinho sobre ela, e você vai criar uma consciência sobre ela. Você que tem ansiedade, sente muito ansiosa, vai lá, estuda o primeiro momento. Depois que você compreendeu o que é a ansiedade, você vai usar algumas técnicas para você conseguir controlar ela nos momentos que você se sentir mais ansiosa. Uma técnica é para você praticar meditação todos os dias, porque a meditação ajuda a gente a estar no estado presente. Então, quando você traz a sua alma, o seu corpo, a sua respiração, o estado presente, você desfoca um pouco lá do futuro. Você não fica mais tão focado lá no futuro, nas preocupações, naquilo que vai acontecer. Você senta, você vai respirar, você vai concentrar na sua respiração, você vai deixar sua mente ficar tranquila, ficar leve, vai colocar uma musiquinha ali para você ajudar você a relaxar, ajudar você a encontrar o seu eu interior. Então, depois que você criou consciência do que é ansiedade e tal, você vai lá e vai estudar sobre meditação. Ali a gente explica como que funciona a meditação guiada. Então, futuramente a gente vai disponibilizar alguns tipos de meditação. Vocês conhecem qual que é a meditação do Tony Robbins? Desses caras que tem alta performance. Sério. Gente, que dica. Olha, que dica. Isso em um podcast. Imagina o aplicativo. Eles estão falando aqui, eu tô sentindo, né? Eles estão falando assim, eu tô me vendo. Né? Eu, muito acelerada, muito agitada, eu descobri a meditação por indicação também dos meninos que estão aqui falando, porque tem várias técnicas e o que me ajudou muito, às vezes eu estava tão assim agitada que eu não parava. Quando eu parava, eu achava a resposta do que eu precisava, que tá tudo na nossa mente. Sim, sim. Muito importante isso. Legal, muito bom. É isso aí, Daniel. Fico muito feliz aí que você já está colocando em prática, né, todas essas ferramentas. Isso é muito importante. Nós também, eu e o Leonardo, nós estamos nos desenvolvendo, né? Porque nós somos hipnoterapeutas, nós somos um especialista. Nós temos a nossa dificuldade. Nós sentimos ansioso também. A gente sente medo às vezes. Mas a gente traz essas ferramentas para nos ajudar no dia a dia. Então, todos os dias, pelo menos eu pratico meditação, pratico uma outra técnica que ajuda. Então, vou o passo. Primeiro, a pessoa vai estudar sobre meditação, depois vai colocar em prática a meditação, vai começar a respirar melhor, vai trabalhar mais o momento presente. E depois, ela vai começar a trabalhar aquelas crenças negativas lá do passado, aqueles momentos que causam essa ansiedade, porque muitas coisas foi lá do passado que está gerando essa ansiedade. Então lá no passado, quando eu era jovem, eu vou contar algumas situações minhas. Eu não conheci meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe, me envolvi com droga, passei por momentos de abuso. Então, todas essas lembranças mal resolvidas, todos esses sentimentos que eu guardei lá do passado, muitas vezes ele vai trazer ansiedade para o nosso momento atual. Ele vai juntar com a expectativa do futuro e vai trazer ansiedade. Então, uma ferramenta que a gente colocou dentro do nosso app, que ajuda muito nessa questão de crenças limitantes, é o Ho'oponopono. É uma técnica aí havaiana que tem ali, a gente colocou um mantra ali para você repetir todos os dias, que você vai deixar esses momentos negativos para trás e vai começar a ser mais grato, você vai começar a atrair coisas boas mais para sua vida. Sim. Então, tudo é nossa programação, igual eu falei lá no começo, tudo está na nossa programação. E essa técnica, ela traz uma nova programação para sua mente.
Então tem sobre dinheiro, tem sobre várias situações ali que você pode trazer essas afirmações no seu dia a dia, praticar ela, esse mantra, que você vai criar uma nova programação mental, você vai trazer novas coisas para você. Então, isso é fundamental. Compreenda o que é, pratique meditação, pratique o Ho'oponopono, e tem algumas outras técnicas que a gente vai passar aqui no decorrer dos podcasts. Então, só tenho a agradecer aí por poder compartilhar com você. E baixe o app aí, você está assistindo em algum outro canal que não seja dentro do app, baixe o app, indica para os seus amigos. E se você tem algum conteúdo que você acha que seria interessante estar ali, a gente está disposto e aberto a escutar você e a buscar colocar esse conteúdo lá dentro também. Porque a gente está aprendendo, nossa intenção é aprender. A gente não criou o app melhor do mundo, a gente criou um protótipo que está em processo de desenvolvimento constante. A gente precisa da Daniele, precisa do amigo dela, precisa de você que está ouvindo, para a gente construir uma ferramenta que você vai usar no seu dia a dia. Então, todos os dias a gente quer você ali dentro do app para a gente contribuir de alguma forma na sua vida e você contribuir de alguma forma na nossa vida. Então, muito gratidão aí. Conte comigo aí, Daniele, o que você precisar. Tamo junto aí. Até gratidão, menino. Muito bom, Nossa, gente. Maravilhosos. Que energia. Muito bom, gente. Você viu essas dicas aí que o Jorge acabou de passar para a gente? Então, se você não ouviu direito ou se você não conseguiu entender, volta um pouquinho esse podcast, volta um pouquinho o seu áudio, escuta essas dicas, coloca em prática, usa o app, vai te ajudar muito. Essas técnicas que foi falado aqui são técnicas transformadoras, realmente. Cada um de nós temos uma rotina. Eu tenho uma rotina que eu vou deixar para o próximo podcast para contar para vocês. Só digo uma coisa, dentro da minha rotina tem que tomar banho frio, gente, tá? Então, se vocês realmente querem aprender sobre uma rotina de sucesso, uma rotina que vai transformar a sua vida, você vai precisar fazer escolha, como a Daniele falou. Então, aproveitando aqui, a gente já está quase finalizando o nosso podcast. Vamos para a nossa última pergunta, última desse podcast, porque o assunto foi tão rico que surgiu vários outros assuntos que a gente vai tratar em um futuro podcast. Mas apenas para esse podcast aqui, para Dani. Dani, pensando que você está saindo desse plano, indo para outro plano, ou seu último dia, seu último momento, seja lá o que for que você acredite, e você tem que levar tudo com você, todos os seus trabalhos, todas as suas frases que você deixou, as suas redes sociais, tudo que você já fez até o momento, você tem que levar tudo embora com você. Mas você podia deixar pelo menos 3 coisas para trás. 3 frases ou 3 palavras para as pessoas. Como uma frase de tudo isso que você fez ao longo da sua vida, da sua transformação que você está hoje. Qual seria essas 3 coisas ou 3 frases ou palavras que você deixaria para as pessoas hoje? Se conheça. Se conheça para você ter boas escolhas. Não escolhas e não viva a vida de outras pessoas. Viva a sua vida. Acredita na sua essência. Veja a sua essência. Veja as suas conquistas. Gente, tantas frases na minha cabeça, porque eu sou ansiosa, né? Mas, bom, é isso, eu deixaria essa frase, né? E eu falo com o coração, tá, gente? Eu falo com o coração porque são coisas, assim, que é pra minha vida. É algo que eu penso com amor para mim, né? Então, faça o seu melhor nas condições que você tem. Não deixe de fazer nada. E sabe aquela frase que a gente fala muito assim? É mais fácil você se arrepender do que você fez do que você não fez. Eu vejo isso como muito real. Todos os meus aprendizados, até mesmo das más escolhas que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Por quê? Eu sempre tirei um bom proveito de tudo. Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo. A gente vai aprender até mesmo com as situações ruins. Então, não potencialize nada de forma negativa. Veja o lado bom da situação, porque se você olhar lá no fundo, olha 2 vezes, olha 3, você vai ver que teve alguma coisa boa.
E vivo hoje, porque amanhã, segundos à frente, pode ser que não tenha. Viva um momento. Esse momento vai ser eternizado, vai passar. E que você lembre lá na frente que você viveu, que você fez, você não deixou de fazer nada. E que você vai ter histórias para contar. Porque quem não vive, não tem histórias. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu costumo dizer com uma amiga minha melhor amiga. Eu falo, olha, sabe qual a minha meta de vida? Eu ser uma senhorinha, que eu vou estar, né, talvez no asilo, mas que quando talvez eu ser essa senhorinha que eu tô no asilo e que eu não possa mais fazer nada, porque automaticamente a gente sabe que a velhice vem chegando e a gente vai ter limitações, que eu saiba que eu aproveitei todas as funções que meu corpo me permitia, seja de ir, da fala, de viver, e que eu seja uma senhora alegre e feliz, porque eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu vivi. O mundo, ele não é limitado, nós não somos limitados, a vida, ela é muito grande, a gente sempre vai ter novas escolhas, novas oportunidades, e que isso faça parte da nossa vida, que a gente tenha história para contar, porque quem não vive não vai ter história para contar. A gente tem que ser contador de história, a gente não tem que ficar só ouvindo. E digo mais, né? Digo mais, que é algo que eu coloquei para minha vida atual. Eu não quero ser meramente uma plateia, estar assistindo situações. Eu quero ser a protagonista da minha vida. Aquela pessoa que um dia vai sentar no palco e vai contar sobre, não que fica só ouvindo. Então, fazer acontecer, né, gente? Muito bom, muito bom. Gente, foram mais de 3, hein, gente? Aí que a Dani deixou para vocês. Não consigo. Mas o resto ela tá levando tudo. Então, grava isso aí, essas dicas que ela deixou, essas frases que ela deixou aí para vocês. E é isso, gente. Obrigado aí a todos vocês. Gratidão por vocês terem ficado até o final com a gente nesse podcast do app Simplesmente Aprendendo com a Sua Mente. Então, aprenda cada vez mais sobre você e se permita a experimentar as coisas novas e diferentes. Se permitam. Então é isso. Muito obrigado aí a Dani, ao George aqui, o parceiro que a gente está aí. Lançamos esse aplicativo aí para poder ajudar as pessoas e dar continuidade na vida delas para que elas possam ter uma vida plena, feliz. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigada, gente. Eu falo muito. Obrigada por vocês estarem até aqui. Obrigada, meninos.